Olha, irmã, aqui eu estou demonstrando para a senhora a fé da igreja primitiva, subscrita e expressa através dos seus principais credos. Saber o credo apostólico, o credo niceno, niceno-constantinopolitano, que de maneira conjunta afirmavam essa verdade que eu estou lhe apresentando aqui, né? Que é o início da nossa questão, uma monarquia. O Pai sendo este único Deus, sendo a divindade, sendo a fonte de tudo, e dele tudo procedendo, certo? Então esse é o princípio da nossa conversa. Desculpe. Qual é a espinha dorsal do monoteísmo absoluto? É apontar quem é este único e absoluto Deus. Ele tem identidade, é Yahvé, sozinho. Quem Jesus chama de Pai, de Deus e Pai. Entendeu? Essa era a fé da igreja primitiva. Tá aí. Observe que a partir do quinto século, no pseudo-credo de Atanásio, é proposto, então, que Deus ele fosse essa essência nas pessoas. Veja como que o pseudo-credo de Atanásio, o credo atanasiano, né, baseado numa pseudo-carta que nem foi Atanásio que escreveu, que já estava morto, pelo menos mais de 116 anos, e não teve concílio nenhum, né, na história da igreja para se decidir isso, certo? Então, de maneira arbitrária, foi imposto isso aí como dogma na cristandade, né? Uma teologia trabalhada filosoficamente, tardiamente, no quinto século, pelos pais da Capadócia. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo chegava a afirmar uma poliarquia, né? Ele falava que tinham 3 autoteus, cada um era Deus em si. Então aqui é triteísmo mesmo, né? Basílio, são os nomes aí que foram trabalhar essas questões aí no quinto século. Então, trindade é algo tardio. O porquê que falar contra a trindade hoje, o pessoal torce o nariz? Porque acho que a gente vai apresentar ou o unicismo ou o arianismo, o unitarismo. Coisa que a trindade nasceu para combater, certo? Essa que foi a verdade. Fugindo do espeto de Ário, de Práxias, de Sabélio, de Noetos, desses hereges aí do passado, dos arianos, unitários e sabelianos, eles caíram na brasa de Atanásio lá na frente. Então a Trindade, a proposta, ela resolveu, entre aspas, muito mal e porcamente, alguns problemas, certo? E gerou um problema ainda maior, uma anarquia, fugindo do padrão monárquico que a igreja primitiva já vinha seguindo, né? Tirando do pai o status de ser a divindade e colocando o pai subsistindo nesse Deus aí, que é abstrato, que é alheio às 3 pessoas, entendeu? Então, é aí que tá o problema. Então, Trindade não é um modelo bíblico. É isso. Você entendeu? Você pode falar para quem você quiser. Eu creio que o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus, só que isso não tem nada a ver com Deus ser uma Trindade, porque Trindade não afirma isso. Entendeu? Eu tenho um modelo bíblico, apostólico, cabalmente apostólico. Eu não preciso me reportar nenhum conceito filosófico que não seja oriundo das escrituras para poder afirmar o que eu estou lhe dizendo. Todos os textos que eu trabalho são expressamente caráter afirmativo. Todos. Eu digo que o único Deus é o Pai. Tem texto lá que diz isso. Eu digo que Jesus é subordinado ao Pai em tudo, que tudo que Jesus tem vem do Pai. Tá? Tem texto dizendo isso. Eu digo que Jesus, ontologicamente, é menor que o Pai. Ontologicamente não é em divindade, porque não tem duas. Uma ser maior, outra menor. Então, eu estou falando ele como pessoa. É ele mesmo quem diz isso. O Pai é maior do que eu. Então, tudo que eu vou afirmar é o que o texto bíblico diz. Logo, a base que nós temos no monoteísmo absoluto para falar a respeito do único Deus é bíblica e não filosófica. Entendeu? Então a nossa proposta é bíblica e mais antiga e logo ultra-ortodoxa. Se Trindade, uma teoria filosófica do quinto século, é considerado como ortodoxia, como defender a fé da igreja, então é eu que defendo realmente a fé da igreja, porque nós trabalhamos com credo apostólico, entendeu? Com o que os apóstolos criam a respeito do único Deus. Nenhum apóstolo diz que Deus é uma trindade. Aí vem alguém e diz, a revelação é progressiva. A revelação se fechou com os apóstolos. Todos os apóstolos morreram, fechou o cânon bíblico e ninguém elucidou isso. Trouxe esse conceito. Porque nenhum
autor bíblico, Deus se revelou para eles dessa maneira. Então Deus esperou chegar no quinto século para falar para os pais da Capadócia que ele é uma trindade? Ah, faça-me um favor, né? Então eu prefiro ficar com quem? Eu sou só escriturista, eu fico com os apóstolos. Quem é o Deus que o apóstolo Paulo conheceu como único? Ele falou, o Pai. Onde? 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus. Ele está falando com a igreja. O Pai. Ele não falou que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem que Pai, Filho e Espírito Santo formam ele. Nem que é uma essência no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nada disso, nem por perto, nem parecido, nem semelhante. Nada. Ele disse, o único Deus é o Pai, e dele tudo procede. E Jesus é o seu enviado. E acabou. Entendeu? Então a gente vai trabalhar sempre com o apóstolo. Sempre com um testemunho bíblico.